Paz é a palavra que os seres desconhecem. Nesses últimos capítulos do mangá, lidar com o egoísmo do grupo do herói, ter que colher suas 3 amigas de infância, agora como enteadas, e cuidar delas no treinamento de donas de casa, com suas esposas, já era um grande fardo que os seres tinham que lidar. Mas só que faltava uma coisa, ou melhor 2, as novas noivas dos seres, que tinham vindo pessoalmente com o Papa e o Imperador de Galva para discutir sobre o casamento delas com ele, algo que era inevitável de acontecer. Mas claro que muito vantajoso para os seres, afinal, ter uma Santa da Espada e a Santa da Igreja ao lado dele, com certeza, não iria ser um mau negócio. Só que não resta saber é se a Shizuko e as outras vão lidar bem com isso no futuro, e o que poderá acontecer agora na história, que já há um bom tempo não deixa pistas do que pode vir a acontecer neste enredo de um dos isekais mais polêmicos e empolgantes nos últimos tempos. E então, vamos saber de perto tudo o que veio a rolar na reunião de casamento dos seres, no 33º capítulo do mangá Yushani Zenbo Oboreta, que terminou o ano com tudo, indicando que grandes coisas virão por aí no futuro da história. Então continue aqui e venha saber como anda essa obra mais uma vez aqui comigo. E eu vejo pessoal de aqui novamente, e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Muito bem pessoal, depois de alguns dias a mais de espera, enfim, saiu o capítulo 33 de Yushani. Mas sério, custa nada trazer a tradução do capítulo. Poxa, os sites estão precisando olhar com bons olhos esse mangá, mas enquanto isso não acontece, eu sempre trato de trazer em primeira mão o que anda acontecendo na história. E finalmente as 2 novas esposas dos seres deram as caras no mangá. A Mariane já foi muito bem apresentada a nós. E a Cecília já conhecemos bem, mas a Frei é quem queremos saber mais agora. Só que antes de irmos direto a isso, vamos voltar alguns dias antes a caminho da capital em uma carruagem, onde a Frei, a futura esposa dos seres, ainda não estava convencida de se casar com ele, por nem sequer ter ainda visto o rosto dele. Mas como sabemos, a Cecília é louca pelos seres, tratou de dizer que ela apenas precisava ver a aparência e a força dele para assim ela também acabar gostando dele. Mas a Cecília percebeu que talvez a Frei ainda tivesse sentimentos por outra pessoa, sendo descrito pela Cecília como um herói alto. E a Frei tratou de dizer que seus curtos dias com o grupo do herói já havia ficado para trás, e agora ela estava apenas focando em seu futuro. E tudo isso ela tinha que agradecer às suas mestras, a Haruka e a Misaki. Então, já que elas tinham reconhecido os seres como um homem em que elas podiam se apoiar, ela estava disposta a fazer o mesmo. E já a Cecília estava mais preocupada em elas não terem vestido adequadamente para o próprio casamento delas. E agora voltamos onde havíamos parado, na casa dos seres, com suas visitas repentinas, sendo o Papa Romares e o Imperador de Galva, ao lado de suas futuras esposas, algo que os seres já sabia que iria acontecer a alguma hora. E como a conversa era importante, as 3 enteadas dos seres aproveitaram para praticar seus dotes domésticos e trouxeram um café para todos, e o Papa ficou surpreso, mas também feliz em ver que as 3 ex-integrantes do grupo do herói estavam seguindo os caminhos delas. Enquanto ali sério no sofá, o César está apreensivo se conseguiria resolver os problemas entre as nações, para assim poder viver tranquilo com suas esposas, aproveitando lentamente a vida. E para isso, ele não podia mais evitar esse assunto sobre o casamento. E por falar nisso, o Seres aí se lembrou do reino de Dharma, ao qual a Mariane pertencia, e a Shizuko explicou que já que os seres tinham passado uma noite com ela, para mulheres da realeza, isso era tratado como um casamento consumado. Então, em resumo, o reino de Damar nem precisava ter uma reunião para fazer as negociações agora, direto com os seres. Então agora estava fácil para ele, né? Era só os seres levar as 2 para verem estrelas, que já estava tudo certo. E os seres, mesmo sem saber disso, já estava disposto a aceitar a Mariane. Então isso significa que os seres já tinham 5 esposas, e agora teria que preparar para receber mais 2. Então o assunto agora era a Cecília e a Frei, e no caso de se casar com as 2, para ele não tinha nenhum problema. Também, né, precisa ter problema. Os seres tratou de deixar claro que com elas, ele agora teria 7 esposas, e uma de suas condições em aceitá-las era que ele iria tratá-las da mesma forma de igualdade entre elas. E após um pequeno silêncio, o Imperador de Galvan aceitou essa condição para o alívio dos seres, por ele mesmo saber que isso era o melhor para Shizuko e as outras. E com o assunto do casamento resolvido, agora ele iria direto ao ponto da negociação. Mas foi aí que o Imperador de Galvan comentou
e já queria revisar a lei de proteção dos heróis, só que no entanto, ele percebeu que não poderia reverter algumas cláusulas existentes, então por isso, ele achou melhor prolongar uma nova lei de proteção só ao herói, exclusivamente os seres. Então, ele iria precisar revisar um enorme livro que seria classificado um nível acima da lei de proteção aos heróis. Tá com pouca moral os seres, hein? E com tudo acertado, a Cecília foi rapidinho dar um abraço em seu futuro esposo. Foi só o Papa Imperador ir embora que a Cecília mostrou sua verdadeira natureza, que a Haruka não gostou nem um pouco de ver. Mas era um fato que o motivo principal da vinda dela era por ela amar os seres. E já do lado de fora da casa, os seres saiu com suas duas novas esposas um pouco, para a alegria da Cecília, que estava toda feliz. Mas já a Frey ainda estava com dúvidas, e uma delas ela tratou de tirar ali mesmo, perguntando direto aos seres se ele tinha derrotado Mammon e como ele havia conseguido fazer isso. Mas o ponto que ela queria chegar não era uma explicação, mas sim uma demonstração ali mesmo, para ver de perto se os seres era digno de ser o marido dela. E a Frey desafiou os seres na hora, e se ela vencesse, ele não iria deixá-la controlá-la da forma que ele quisesse, mas se por acaso ele vencesse, ela iria deixá-lo fazer o que quisesse com ela. Isso sim é uma motivação para uma aposta, hein? As espadas iriam ser de madeira para evitar golpes fatais, e a regra era simples: quem encostasse o joelho primeiro no chão, perderia. E a Frey estava confiante e queria que suas mestras vissem suas habilidades. E a Haruka pediu que ela fizesse o possível, enquanto a Misaki mencionou que a Frey era muito forte, então não sabia se isso iria acabar bem. Aí é brincadeira, né? Depois do que ela já viu que os seres é capaz de fazer, ela manda uma dessas. O cara pode se transformar em um dragão. Dragão. A Frey percebeu que os seres nem tinham se dado o trabalho de se posicionar em posição de guarda, e o motivo dele era porque ele não pretendia atacar primeiro. Então, sendo assim, com uma postura soberba, a Frey queria acabar logo com isso. E logo após a luta começar, a Frey partiu para cima, atacando e desferindo vários golpes nos seres. E notou que não iria conseguir desviar tão fácil dela, se precisasse, né? Em comparação com a Haruka e a Misaki, ela era bem mais forte. E por enquanto, os seis ainda não sabem que a Frey foi treinada pela Haruka e a Misaki, mas ele percebeu que ela as chamava de mestras. E olhando de perto, a Sayo percebeu que derrotar a antiga Santa da Espada com uma espada, mesmo que de madeira, não era uma tarefa fácil. Mas a Shizuko lembrou que mesmo que fosse uma espada normal, isso não iria causar dano aos seres, agora com seu corpo fortalecido. Olha aí, a Shizuko sabe das coisas. A Frey notou que todos os golpes dela nos seres não estavam surtindo efeito nenhum, e depois de desferir um golpe certeiro, a espada dela havia se quebrado com um choque. E com um susto, ela perdeu a postura e caiu de joelhos no chão, selando assim o resultado do duelo, mas para ela, os dois nem sequer tinham duelado para começo de conversa. E como prometido, os seres agora poderiam fazer o que quisesse com ela, e de início ele falou para ela massagear os ombros dele, mas só que os seres a beijou, a Frey ali. Quando a carne cai no prato do carnívoro, é isso que acontece, né? A Cecília não gostou nada disso, e os seres pediu que a Frey fosse uma boa esposa e fizesse o melhor dela. Enquanto ela estava ali bem corada com esse beijo dele, até com direito a cair no chão. Para o desespero da Cecília, que com certeza queria ter feito isso antes dela, e a Haruka e a Misaki ficaram felizes com o desempenho da Frey, e a Haruka tratou de pedir que ela não fizesse esse tipo de coisa novamente, ainda mais agora que eles vão morar juntos, e no fim, ela acabou aceitando numa boa. E logo em seguida, uma carruagem havia chegado trazendo a Mariane, e após cumprimentar os seres, a Mariane contou que havia recebido o decreto direto do pai dela, e de agora em diante, ela estava nas mãos dos seres. Então estava decidido em relação ao casamento que os dois agora poderiam morar juntos oficialmente. E a Mariane foi cumprimentar a Frey e a Cecília, e os seres notou que elas pareciam se conhecer, e a Mariane comentou que as três, por ter a mesma idade, costumavam visitar os países uma da outra, então elas já se conheciam desde a infância. E surpreso com essa coincidência, os seres tinham percebido que, embora eles já fossem casados, ainda havia um monte de coisas que ele não sabia sobre elas. E foi essa a deixa que a Shizuko e as outras usaram para deixá-lo sozinho com elas, enquanto elas iriam treinar as filhas delas. Mas só que os seres haviam percebido que talvez elas estivessem tentando criar um espaço privado para eles, com as novas esposas, sendo isso uma coisa bem diferente de quando ele se casou com a Shizuko e as outras antes. E no caso do casamento, os seres conviveu durante 10 anos ao lado da Shizuko e das outras, então morar junto com elas não tinha problema nenhum, mas só que com essas três
as coisas eram diferentes. A Marianne era uma princesa e a Cecília uma santa, membro da classe privilegiada da igreja, enquanto a Frey também era uma princesa e uma ex-mestre da espada. Então sua preocupação se elas iriam conseguir se acostumar com essa vida de plebeus com ele era o que o preocupava. E o Ceres tratou de ser franco e falar tudo isso para as três ouvirem. E a Marianne explicou que tinha um pouco de vergonha de dizer que até hoje ela sempre deixou esse tipo de coisa para os servos dela, cuidando até de suas necessidades pessoais. E por conta disso, ela talvez possa causar alguns problemas até se acostumar com esse estilo de vida. Então Ceres achou melhor planejar com antecedência uma forma de ajudar nisso. E um dos pontos fortes dela era que a Marianne havia estudado a educação imperial, então seria bom para ele se ela pudesse ajudá-lo em alguns aspectos burocráticos disso, como ela já havia feito antes. E lógico que ela concordou com isso. E já com a Cecília, ela contou que realmente era uma santa, mas depois disso, ela se tornou a freira. E antes de lutar contra o rei demônio, ela viajava apenas vagando pelos territórios. E no convento, ela aprendeu a fazer tarefas domésticas, então ela conseguia realizar o básico. E no caso da Frey, ela contou que nunca foi tratada como uma princesa delicada, e que desde o início ela foi escolhida como a mestre da espada, então ela apenas treinava isso. E depois de perder para o rei demônio, ela se juntou à Ordem dos Cavaleiros, então por isso ela quase nunca viveu uma vida de nobreza. Então assim, o primeiro obstáculo dos Ceres estava preocupado havia se superado, e o problema agora era diminuir a distância entre a Cecília e a Frey. Então a Marianne sugeriu aos Ceres que ele levasse aquelas duas para um passeio lá fora, uma coisa que tinha funcionado com ela antes naquele passeio noturno, e sendo assim, ele aceitou essa sugestão dela, enquanto ela iria ficar olhando o trabalho doméstico das outras, para poder aprender. E enquanto isso já na cidade, a Cecília comentou que já fazia muito tempo, desde a última vez que ela tinha caminhado pelas ruas do reino assim. Mas foi então que a Cecília questionou a Frey, para que ela deixasse ela a sós com os Ceres, já que ela tinha tido uma aproximação bem mais casual ao tê-lo beijado antes. Mas ela lembrou que era o Ceres que tinha tido essa iniciativa. Já o Ceres tentou acabar com essa discussão e perguntou se as duas não eram próximas, mas a Cecília apenas disse que isso era uma coincidência por elas se conhecerem há tanto tempo, demonstrando nenhum tipo de interesse em se dar bem com ela. E logo em seguida a Frey confrontou os Ceres para que ele parasse de falar formalmente com elas, já que ela nunca tinha sido tratada assim, formalmente. Então ela queria um tratamento mais casual, e o mesmo valia para Cecília, que queria isso dos Ceres. E acreditem, até pediu que se ele quisesse, poderia chamá-la de porca, e também até colocar uma coleira nela. Bom, isso é o que a tradução mostrou, né? Enquanto os Ceres queria saber se ia conseguir lidar com essas duas. Eu também gostei dessa legenda, né? Às vezes, até o poder de um dragão se torna impotente em uma situação como essa. Fazer o que, né? Acabando aqui, o capítulo 33 de Yushin Zembo, o Boretá. Bem pessoal, digamos que esse capítulo terminou até melhor do que eu imaginava. Tá, eu imaginava que ia terminar de outra forma, vocês sabem. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer, né? Vai ser interessante ver como vai ser essa relação do antigo grupo das esposas dos Ceres com esse novo grupo de esposas, digamos assim. E foi bem legal ver que as três aceitaram viver com Ceres nesta atual vida de plebeu. Eu também quero ver se não vai rolar algum tipo de briga entre elas, já porque os Ceres agora tem 7 esposas e 3 enteadas. Então muito provavelmente o mangá vai focar um pouco agora no desenvolvimento dessas duas novas esposas, nesse relacionamento com Ceres, enquanto a história nos deixa bem apreensivos sobre quais eventos irão acontecer daqui pra frente, onde eu mal posso esperar para ver o que vai acontecer. E essa foi a parte 33 que acabamos de conferir, e como sempre, se quiserem a parte 34, digitem aí o número 34 nos comentários, ou também a sua opinião sobre o que você achou do capítulo, o que você acha que vai acontecer daqui em diante na história, nesse Seikai que continua sensacional de conferir. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse novo resumo do capítulo recente de Yushani, que trouxe finalmente as novas esposas dos Ceres, e já de início já mostrou ter um grande potencial nessa relação futura. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. E se por acaso não é inscrito aqui, é só apertar no botão de inscrever e assim fazer parte aqui de nossa comunidade. E como sempre, muito obrigado a você ter ficado aqui até o fim. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu a todos, tamo junto, forte abraço, valeu e fui!